Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um Crowd Talks. E hoje eu tô com um cara super especial, amigo aí de longa data, que a gente acabou até trabalhando junto, Daniel Kamakura. Prazer, Daniel. Super bem-vindo aí e vai ser super legal falar com você, que tem uma baita bagagem aí, né, de liderando aí, desde liderar a parte de tecnologia numa empresa como a Mil, né, com mais de 30 mil colaboradores. Passou pela Amazon aí, né? Todo mundo conhece. Atual diretor de operações de engenharia do Nubank. Vai ser super rico aí conversar contigo. Não, show, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, bater esse papo. Acho que tem bastante coisa, bastante experiência para a gente trocar. Então, acho que vai ser bem Legal, interessante. bacana. Daniel, uma coisa assim que sempre me chamou muita atenção no seu perfil, você tem um baita conhecimento técnico e ao mesmo tempo você lida muito bem com as pessoas, né? E o que essa característica sua ajuda, tipo, em empresas tão grandes como você passou, né? Desde a Mil, Amazon, Nubank, né? Para conseguir fazer essa trajetória, ela influencia para você conseguir chegar onde você chegou e ao mesmo tempo também criar projetos inovadores e conseguir não simplesmente eles ficarem engavetados ali, virar prática mesmo, né? Não, bem bacana essa sua pergunta, Gabriel. Até me lembra um pouquinho da minha história, né? Porque, como você falou, tem um background muito técnico e foi na Mil mesmo que eu fiz essa transição. E geralmente engenheiro, né? Sou engenheiro, e pessoas não, às vezes não é muito compatível. Totalmente, exatamente. E foi um desafio fazer essa transição. Eu lembro que até na época a Neuza era a nossa diretora lá, surgiu essa Uhum. oportunidade e ela falou: tem uma oportunidade aqui para virar coordenador, você topa? E aí eu morrendo de medo, falei: olha, Neuza, se eu tiver a possibilidade de voltar atrás, se não der certo, eu topo. E foi aí que eu resolvi seguir na Que carreira. legal. E aí, assim, voltando para a sua pergunta, como que me ajudou isso, né? Na verdade, depende muito da trajetória. A minha trajetória foi realmente nessa linha mais técnica, né? Uhum. Então, sempre na posição de liderança de times de tecnologia. E me ajudou principalmente, sim, você conseguir coordenar o time, dar essa visão tecnológica para o time. Então, você sabendo onde você quer chegar, né? Então, você está aqui, onde você quer chegar, você dá aquela visão, ter uma visão mais técnica, ajudar na estratégia, desenhando Uhum. APIs. Claro que a gente vai contratar engenheiros muito fortes que vão dar todo esse apoio para a gente, mas você também tendo esse background, você consegue dar um direcionamento, inclusive até em termos de carreira para esses engenheiros, né? Porque você precisa direcionar os engenheiros também, como que eles evoluem na carreira deles. Uhum. Então, esse mix, né, da parte técnica junto com a gestão de pessoas é onde que contribuiu bastante aí na minha trajetória. Pô, legal. Não, eu super admiro essa sua característica, porque eu acho que ela meio que faz um elo, né? O pessoal normalmente de engenharia estuda muito engenharia, né? E ao mesmo tempo, quando você está numa grande organização, né, que tem várias pessoas ali que não são da área de engenharia e você precisa entender as dores ali, né, do cliente interno e juntar as duas pontas, né? É difícil ter essa característica, né, que consegue transitar bem entre os dois lados e fazer as coisas fluir assim. Eu acho que É, você chegou até onde você chegou justamente por ter essas duas características, assim, sabe? Acho que você né, acertou lá no passado. e o interessante também é porque hoje eu tô você está vendo que o Daniel é o diretor de engenharia, mas quando eu era IC também, individual contributor, né, não Uhum. tinha ninguém reportando para mim. Legal. Essa característica também de lidar com pessoas acaba ajudando muito para você escalar o seu trabalho, né? Então, como você faz outros engenheiros com menos experiência também evoluírem, né? Uhum. Como você faz esse treinamento, esse coaching deles. Então, acho que na verdade, sim, essa característica esse skill, né, de pessoas e tecnologia é muito válido não só para cargos de liderança, né, de diretoria, gerência, mas também para contribuidores ali, desenvolvedores, engenheiros bem seniors, justamente para conseguir escalar o trabalho deles através dos outros, né? Então, acho que esse Legal. mindset é bem importante, sim, para qualquer uma das trilhas. Não, bacana. Uma vez eu estava estudando um negócio e ele fala, né, tipo, o seu 100% representa uma coisa, mas se você entender que você tiver as de baixo, nos 70% deles, 80%, e você somar tudo isso, é sempre muito maior que o seu 100%, né? E eu acho que Exatamente. é uma característica de, tipo, realmente de você
às vezes você não está achando que você não está sendo produtivo, mas você está ajudando um time a ser produtivo, e isso é muito melhor do que você ser produtivo, às vezes, sabe? Na sua percepção, sabe? Mas é justamente isso, né? O sucesso acho que é você fazer o seu time entregar mais do que você conseguiria entregar, né? Então, acho que Exato. é esse o Não, ponto. legal. E quando a gente fala assim de transformação digital, o que você qual que é o maior desafio que você vê em uma grande empresa, né, vamos dizer assim, e para conseguir colocar uma inovação, né, em grande escala, assim, né? O que você pode contar para a gente, assim, de experiência, case, né? Ou qual que é o maior desafio, assim, que você gostaria de contar aí? Bom, acho que a transformação digital, ela tem que ter uma mudança de mindset, né? Então, Uhum, primeiro, assim, você precisa ter até a cultura da empresa ajuda muito a você alavancar essa transformação digital. Se você não tem a cultura correta ali, você vai quebrar, bater cabeça, não vai conseguir avançar, né? Então, primeira coisa, acho que é isso, ter esse mindset, colocar essa cultura dentro da empresa, que aí todo mundo vai começar a remar para o mesmo caminho também, né? uhum, E aí, assim, e não adianta, não vai ser um Big Bang onde você vai falar, oh, hoje somos digitais. Também tem que ir, ter esse mindset que vai demorar, demora tempo, tem esforço, né? Então você provavelmente vai ter que fatiar ali o que você vai entregar, o que você vai uhum. transformando, né? E acho que o principal ponto é realmente ter as pessoas corretas ali com você para seguir nesse caminho, né? Então, muitas vezes que a gente tem um status quo, né? Ah, não sou digital, tem aquele status quo onde você está acostumado a trabalhar, é difícil quebrar essa barreira muitas vezes, não? Então você vai precisar treinar as pessoas, ter esse mindset, às vezes, muitas vezes trazer gente que já tem essa experiência, né? Uhum. Justamente para setar essa estrada assim para o digital, né? Então acho que Legal, esses são os maiores desafios assim. bacana. Acho que tem um ponto assim que é característica mais do time de tecnologia, né? Vamos dizer assim, né? Que é tipo realmente é saber fatiar as coisas para conseguir entregar uma grande entrega, né? Você fazer. E eu acho que transformação digital tem muito a ver com isso, né? Você não vai pegar a empresa, tá indo para a esquerda, ela vai virar para a direita de uma hora para outra, né? Você vai Isso. tipo, puta, a gente tem 500 problemas, tem 500 processos, vamos separar quais são os que mais impactam, né? E começar a trabalhar processo por processo, e aí, beleza, depois num ciclo de anos ali, você vê que a empresa que antes ela ia numa direção, ela realmente agora começa a tomar uma nova direção, mas não é simplesmente você, né? É como se fosse, sei lá, já é um transatlântico, né? Não dá mais para você fazer, Exatamente. não é um barquinho, né? Nesse Você sentido. tem que virar tudo devagar, né? Então, aos É, poucos, e a melhoria contínua. Isso que é importante também. Tá sempre evoluindo, melhorando. Começa num pedaço ali, vai crescendo em volta, evoluindo, né? Acho que esse é o ponto. E legal. o risco de você também tentar abraçar o mundo, fazer tudo uma vez, acaba aumentando demais, né? Então, vamos validar aqui o modelo, vamos evoluindo, incluindo coisas novas. Acho Aham, que isso é importante. bacana. E uma curiosidade que eu tenho, assim, né? Tipo, das empresas que você trabalha, você tem times extremamente grandes aí embaixo de você, né? Como é que você gosta de organizá-los, né? Ou como é que você gosta de, o que você acha chave que tem que ter para que eles sejam, para que você consiga tirar a maior produtividade desse time, né? O que você pode contar dessa experiência sua nessas grandes empresas, né? Bom, assim, tanto na Amazon, quando eu entrei no Nubank, eles já seguiam um modelo ali de squads, né? Tá, Então, na Amazon até tem um nome interessante que é o Two Pizza Size Teams, né? Então, são times que 2 pizzas são capazes de alimentar os times. Então, são times pequenos. legal. O engraçado é que lá na Mil a gente começou a adotar esse modelo antes mesmo de ter esse nome, né? De squad. Então, Sim. o que a gente procura é que os times tenham a máxima autonomia possível, justamente para dar essa velocidade. Então, a gente tenta criar times específicos de projetos ou de produtos e ter times de plataformas também que vão dar capacidade para esses times, né, terem mais autonomia e mais velocidade. Então, eu gosto muito de atuar nesse modelo, criar times multifuncionais, né, incluindo product managers, os engenheiros mesmo, o pessoal de marketing. Então, times multifuncionais justamente para ter essa autonomia, não precisar de Uhum, muitas comunicações externas que as dependências acabam trazendo, demora, não tem jeito, né? Você precisa alinhar com diversas pontas, uhum, vai engessar um pouco o processo.
Então, ter esses times multifuncionais, com autonomia e criar justamente times de plataforma que vai trazer uma experiência ali, por exemplo, dos engenheiros, né? Então, experiência de desenvolvimento, vão trazer as ferramentas que os engenheiros vão utilizar, ter times cross para setar padrões de operações, de qualidade. Né? Então, a gente tem esses times horizontais e tem os times que vão realmente trabalhar nos produtos, entregando valor para o negócio. Então, Entendi. e times concisos também, não muito grandes, menores, né? E cada um com um domínio muito bem definido. Esse é o modelo que eu gosto de seguir. Assim. Bacana. Então assim, na prática, na verdade, você tem um time aqui de plataforma que ele meio que orienta quais são linguagens de programação, né? Quais são os frameworks que vai usar, sei lá, N coisas aqui técnicas. E esses squads, eles têm autonomia para trabalhar, desde que eles sigam essas regras aqui Isso, desses. exatamente. Então, esses Legal. times, mesmo assim, o time de plataforma não é um time só, podem ser vários times de várias plataformas diferentes, justamente Aham. definindo esse ferramental e garantindo a consistência também, né? Por toda a empresa. Bacana. Não, bacana. Eu não tinha essa visão, mas para mim ficou super claro, assim, é bem importante, né? Porque senão cada squad um sai programando em PHP, outro sai programando em C Sharp, outro sai programando não sei o quê, e aí daqui a pouco você precisa juntar as coisas e aí você tem uma série de problemas lá na frente, né? Tipo, E também para ganhar escala, por exemplo, a gente tem um time que pode ficar cuidando do pipeline de entrega. Né? Então, assim, uhum. todos os times vão reutilizar essa plataforma. Então, os times não vão precisar cada um reconstruir a roda. Né? Então, a gente ganha muito em escala Usa a tendo mesma esses times. biblioteca de um monte de coisa, né? Isso, Legal, exatamente. bacana. E assim, o que que você. Essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui, de quando chegam clientes, tudo, né? Putz, qual que é a melhor linguagem de programação? Qual que é, não sei o quê? O que que você gosta de falar nesse sentido, quando você vê esses cenários, né? Tipo, em Não geral. posso escolher uma, senão vou arranjar briga geral, sim, né? Porque tem Não, que. exato, senão os engenheiros vão brigar e você vai perder seu time. Exatamente. Mas sim, tem alguns critérios que você tem que levar em consideração para Uhum, pensar numa linguagem de programação, né? Por exemplo, tem muita gente que gosta de ser o pioneiro e arriscar. Eu já não sou muito nessa linha. Por quê? Porque pode ser que pode encontrar algum problema em produção, você não vai conseguir resolver, né? uhum, Não está muito estressado. uhum. Então, assim, eu gosto de linguagens que tem uma comunidade bem forte, Legal. porque vai ser fácil você contratar pessoas para trabalhar naquela linguagem, porque senão você vai ter uma rampa de aprendizagem ali muito demorada. Uhum, Bibliotecas também, se você tem uma comunidade forte, essa comunidade consegue criar bibliotecas onde você vai conseguir reutilizar muitas coisas. Né? uhum, Então, esse é um principal ponto, assim, qual que é a comunidade que tem em volta daquela linguagem. Aí tem a questão de velocidade, né? Então a gente já comentou, né? Qual que é a minha curva de aprendizado? uhum, De preferência, uma que a pessoa já consiga ser produtiva mais rápido seria melhor. uhum, Não só se tornar produtiva, mas escrever código numa velocidade maior. Então, se a linguagem permite você a isso, vai ajudar muito. Aí entra a questão de manutenibilidade, né? Manutenibilidade, se você consegue facilmente manter um código, estender um código de forma fácil. uhum, Então, e principalmente a parte de onde você vai publicar, né, o seu código. Hoje, muitas linguagens usam a base do Java, né, que é a Java uhum, Virtual Machine. Essa Java Virtual Machine já tem um monte de features dentro dela que ajuda muito, né, que o desenvolvedor não vai precisar se preocupar com memória, vai precisar se preocupar com uma série de coisas que você consegue reutilizar. Né? Então, tem esses critérios assim que você, levando em consideração, que você acaba escolhendo para uma linguagem. Né? Então, geralmente, legal. a velocidade de desenvolvimento, o que você já vai conseguir aproveitar, né, de novo, acho que é tudo a questão de velocidade, sabe? E qualidade. Acho Uhum. que esses dois pontos assim, são bem importantes. Bacana. Não, eu já errei nisso no passado, assim, vamos dizer assim, de tipo, você é startup, né? Você quer usar a tecnologia mais nova possível, porque você tá, tipo, para estar atualizado, e aí depois você vai lá, você bate a cara no muro, porque você encontra uma série de dificuldades, encontra uma série de lentidão de desenvolvimento, encontra N coisas.
E é engraçado, porque assim, essa pergunta que eu te fiz, se eu fizer para algum engenheiro específico, o cara defende com unhas e dentes a linguagem que ele domina. Não, mas Com esse certeza, tem que aspecto de garantir meu tipo, emprego. Tem que garantir meu esse emprego aspecto aqui. de você olhar, não, tipo, eu preciso, tem que estar alinhado com o objetivo da organização, né? De tipo, puta, precisa ter uma comunidade forte para que a organização consiga fazer isso por um período longo, né? Precisa ter, que nem você falou, né? A comunidade forte, a curva de aprendizado vai ser menor, você já tem N bibliotecas ali também que vai ajudar na velocidade, você tem Isso. uma estabilidade de código em geral, né? E isso é mais importante, muitas vezes, do que aquele, sei lá, aquela linguagem nova que surgiu, que, sei lá, às vezes ela dá 1 milissegundo mais rápida do que a outra, mas em termos da empresa, né? Tipo, o impacto é muito diferente, né? Exato. E aí tem o ponto principal também, que é a necessidade do negócio. Tem muitas linguagens que vai atender exatamente o que você precisa. Então, assim, eu não defendo você trabalhar com uma linguagem apenas também. Dependendo do problema que você quiser resolver, você vai ter uma linguagem mais apropriada também. Então, você pode direcionar até para o problema que você está tentando resolver, qual que é a linguagem que vai me ajudar melhor nesse problema. Então, a gente até fala, né, de empresas poliglotas, né, que tem várias Sim, linguagens de programação lá dentro, assim. Mas, geralmente, as empresas têm uma linguagem que tem uma base maior, justamente porque eles já construíram muita coisa que pode ser reaproveitada com aquela linguagem. Então, o entendi. custo de você trocar a linguagem para uma outra, você vai ter que reconstruir toda a sua base, né? Uhum. Então, assim, essa questão de reutilização é muito importante. E quando que chega o estágio, assim, estamos indo para uma linguagem mais convencional, né, que tem mais coisa. Quando que você decide, quando que chega o estágio em que a escolha ela preza mais pela segurança e menos pela velocidade na companhia, né? Como é que você enxerga isso? Porque a partir do momento que também você usa algumas coisas que já tem, você está mais exposto, né, por ter um código muitas vezes de terceiro, alguma coisa ali, né? Então você tem uma exposição maior ao risco. Quando que chega esse estágio de você começar a pesar mais, e ainda mais assim, né, pela sua experiência de empresas que andam em alta velocidade, mas tem um padrão de empresa que precisa de segurança, né? Tipo, como é que você vê esse momento e qual que é o estágio de pesar mais pela segurança e menos pela velocidade, né? Eu acho que tudo, não é tudo preto e branco também, né? Você tem que entender quais são os prós e os contras, né? O que você está tentando alcançar. Então, assim, às vezes o negócio está precisando de mais velocidade e aquela linguagem pode ajudar a gente a entregar mais rápido. Por que Uhum, não? E, pelo menos naquele projeto, vamos testar, vamos em frente, sabe? uhum, De novo, por isso que é uma empresa poliglota, onde você consegue testar outras linguagens, podem ajudar nisso. Mas, e aí você tem que sempre entender também como que tudo vai se conversar, porque você tem, de novo, você tem uma base gigante aqui de linguagem, se você colocar alguma coisa nova ali, como que isso vai conversar com o seu antigo? uhum. Né? Então, às vezes, você tem que colocar vários critérios aí no prato para você poder tomar uma decisão. Entendi. Mas acho que não tem uma resposta certa, você vai ter que, caso a caso, falar, ó, acho que esse caso, essa linguagem vai ajudar, acho que os prós são muito maiores do que os contras, vamos seguir em frente, sabe? Aham. Não, bacana. E, e como que você vê hoje, assim, né? Na época que a gente trabalhou na Mil, a gente tinha lá infra tudo local, né? Das coisas. E hoje em dia tem todo esse cenário de nuvem, né? O que mudou, assim, de evolução, né? Para as empresas hoje conseguirem ser mais rápida, né? Terem mais ferramentas. Qual que é a grande diferença, né? De trabalhar naquele cenário que a gente trabalhar? Porque ainda tem empresas que estão infralocal, né? Beleza. A gente vê o mundo de nuvem, mas não é a realidade de todos ainda, né? Ainda está acontecendo, né? Qual que era a grande diferença de ter um time produzindo naquele e um time produzindo em ambientes mais cloud, né? Olha, vou falar para você que eu não lembro mais como é trabalhar com on-premise, né? O mundo é cloud. Porque, assim, quando você vai para cloud, ele tem uma série de benefícios que você não precisa se preocupar quando você tem um on-premise, né? Primeiro, a questão da escala, né? Uhum, Acho que esse é o principal ponto que entra na cabeça de todo mundo, que é, pô, preciso de um servidor novo, vai lá na nuvem, pega um servidor, é muito rápido. uhum. Antigamente, não. Preciso aumentar a capacidade aqui. Preciso entrar em contato com o Se eu na área de fornecedor, preciso compras, encomendar.
Exatamente. Aquele Faz processo, pesquisa de preço, não sei o quê, o dia que 3 fornecedores, é, pesquisa preço, aí negocia, e aí nisso a Black até, Friday já não tem chegou. pronta entrega, não tem pronta entrega, tem que produzir a máquina. Então, assim, esse é o principal ponto, assim, ganhar para escalar é muito rápido. Fora que, quando você tem os seus servidores próprios, você vai precisar criar uma série de outros mecanismos ali para você manter os seus servidores, né? E não só questão de precisa fazer um upgrade, está defasado, ou precisa aumentar disco, memória, mas tem, por exemplo, patch de segurança. Tá? Você precisa estar constantemente se preocupando ali, ó, saiu um patch novo, vamos instalar. Na cloud você tem quem faça isso, você não precisa se preocupar. Uhum, Né? E principalmente para empresas pequenas, né, o custo de você ter um hardware é muito alto. Né? uhum, Enquanto na cloud você consegue começar pequeno. Né? Então isso gerou muita velocidade. Você não vai precisar se preocupar com todo esse mecanismo que precisa ter em torno, né, da data center. Então, assim, trouxe muita agilidade, muita velocidade e, comprovadamente, o custo para muitas empresas acaba caindo. uhum. Bacana. Não, faz total sentido, né? Porque para empresas menores, eu acho que eles já nascem muitas vezes hoje em cloud. Acho que é muito difícil uma empresa nascer É, com infrafísica, mas você vê grandes empresas, né? Não lembro quando, mas eu vi recentemente, acho que que o Itaú tinha assinado um contrato com uma das clouds também para começar a migrar, né? Então, tipo, e, e não é um processo tão simples, né? Você está mexendo com milhões de clientes, né? Migrar uma série de serviços, né? Um monte de código legado antigo que funciona em cima de pois é. código, imagino eu ali, né? Porque eu vejo na interface como funciona. Então, realmente é um processo que, dependendo do porte da empresa ali, ele é complexo a mudança, né? Em si, né? Quando você não nasce, né? É muito complexo e se você parar para pensar, você não está entregando valor direto para o negócio, porque você só está reescrevendo o código, né? Então é coisa que você já tem, você só está mudando de lugar. Então, E está assim, para você dificultando o seu conseguir. trabalho, né? Exatamente. O cliente Então, não está assim, vendo valor nenhum, não está vendo diferença nenhum, nenhuma. nenhum. Né? Então, assim, esse é o ponto-chave também. Às vezes fala, putz, isso aqui já está lá no meu servidor físico, vamos manter o menor esforço aqui possível, deixa lá, né? No futuro provavelmente vai deprecar, né? Porque a gente vai Uhum, construir coisas novas. Às vezes pode ser uma decisão. Porém, para o novo, já vamos seguir aqui em cloud, já vamos evoluindo. uhum. E o que você tem de recomendação, né, em termos de produtividade, né, desde essa de servidor que a gente está falando, né, que do físico para o cloud, toda essa diferença de produtividade que ela gera, né, e para o cliente final não está vendo nenhuma diferença, é só as suas ferramentas internas que você está ali Uhum. trabalhando no dia a dia, né, que você está melhorando. Que mais que você vê assim de produtividade que você pode contar de experiência, né, nesse sentido? Produtividade, você diz de engenharia mesmo, de entrega, nesse sentido? De dicas nesse sentido, né? Seja de, sei lá, às vezes você usa alguma metodologia com o time para eles produzirem mais, né? Você contou um pouco dos squads, ou às vezes você, putz, eu gosto de usar ferramentas ou usar, sei lá, rituais de reuniões, né? Sei lá, não sei, como que você, qual experiência você poderia agregar nesse sentido para melhorar as ferramentas num processo de transformação digital, né? Vamos dizer assim. Legal. Bom, acho que a questão justamente da squad, né? Você ter o time todo unido ali, remando para a mesma direção e evitando diversas comunicações externas. Então, dá autonomia para o time, isso gera muita produtividade. Então, você já cria seu pipeline de desenvolvimento ali dentro do próprio time, com o product manager já pensando nas features, pensando no roadmap, né, o que eu preciso construir, já definindo os requisitos ali junto com a engenharia, né? Porque se você tem assim, o time de produto trabalhando, definiu tudo, passa para engenharia, trabalha, passa para, sei lá, teste, né? Isso Uhum. gera um overhead de comunicação, né? Porque assim, tem todo o requisito pronto, definido, precisa marcar reuniões, discussões, etc., com o time de engenharia para que eles tenham na mesma página. E muitas vezes vai ter problema de comunicação aqui. Então, se a gente junta o time multifuncional, todo mundo trabalhando junto nos requisitos, né, já começa, é fluido, né? Já vai para engenharia, desenvolvimento, testes automatizados, né, e até o deploy. Então, assim, isso já é uma peça-chave para ganhar em produtividade.
né? E Legal. aí, outra coisa que eu falei nesse meio de tudo são as automações, né? Então, o que você consegue automatizar do seu processo, melhor, né? Então, a questão de pipeline de deploys, a engenharia já consegue, comitando código, já está indo para a produção, mas para isso também precisa de testes automatizados, né? Então, o que Uhum. você conseguir automatizar também do seu fluxo de desenvolvimento vai melhorar muito essa questão de produtividade. Ah, bacana. E como que você enxerga hoje esse negócio do... Vou fazer duas perguntas em uma, tá? Tanto do trabalho remoto e também de profissionais de fora também do Brasil, nesse sentido, né? De começar a ter times internacionais. Por que eu tô falando isso? Porque o lance da pandemia com trabalho remoto meio que globalizou, a internet já era globalizada, mas ficou mais evidente, vamos dizer assim, né? E empresas em busca de uma série de engenheiros começaram a vir buscar pessoas em países mais fracos, né, de moedas mais fracas, pagam em moeda mais forte e meio que esse mercado de tecnologia em si, ele virou um mercado meio único, assim, que está trabalhando quase para o mundo inteiro, né? Tá nesse processo, né, ainda. Como que você enxerga o trabalho remoto e esse cenário para quem comanda um time de engenharia, né? Como é que você está vendo isso, né? Não, essa é uma discussão bem filosófica, assim, Uhum. mas que a gente consegue ver que é fato nesse mercado de engenharia, com o trabalho remoto, as fronteiras caíram, né? Então, assim, a gente sabe como é difícil você realmente contratar bons engenheiros, bons desenvolvedores. Com essa queda das fronteiras, você consegue achar agora desenvolvedores em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Então, o que gerou um outro problema, que agora é leilão. Então, tem empresa para todo lado pagando mais em dólar para o engenheiro vai pingando de uma empresa para outra, né? Uhum. Então, esse é um dos contras. E aí, em relação ao trabalho remoto, a produtividade acho que não foi afetada, muitos casos até aumentou, né? Porque geralmente você está ali focado, não tem aquela pessoa te interrompendo toda hora para Uhum. conversar, tirar dúvidas. Então, às vezes, o pessoal consegue ficar mais focado. Eu vi muito caso até de burnout, porque o pessoal realmente trabalhando muito ali, não para nem um pouquinho para tomar um café, né? Não para um Uhum. pouquinho para bater um papo, ou até mesmo levantar para ir de uma sala para outra, sabe? Entre reunião e outra. Então, Sim. o caso de burnout acho que aumentou muito. E você não tem hora para acabar também, né? Como você está na sua própria casa, sabe? Se o computador Uhum. está ali, você vai, fica ali e só para comer e dormir, e olha lá. Então, esse são pontos assim que eu achei bem perigoso, né, em relação à pandemia, o trabalho remoto. E Uhum. um desafio que acho que a gente ainda não, como é uma coisa recente, vamos dizer assim, as empresas ainda não tiveram um resultado muito forte em relação à cultura. Como manter a cultura da empresa no ambiente de trabalho remoto. Então, eu Uhum. acho muito válido, assim, apesar de você estar trabalhando com time remoto, você ter realmente alguns rituais para fazer team building, colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Justamente para criar conexão entre o Sim. time. É completamente, é incrível, assim, como muda, né? Você trabalha remoto, quando você encontra pela primeira vez, conversa pessoalmente, parece que o relacionamento muda completamente. É verdade. Então, acho que esse é um bom desafio, assim, como realmente manter essa cultura da empresa, né? Sendo que tem essas duas coisas, os engenheiros pulando de um lado para o outro, né? E você não tendo Uhum. essa conexão entre as pessoas. Acho que Não, legal. O próprio Nubank, né? Vou falar porque eles lançaram em público aqui, mas eles fizeram um negócio que eu achei bem inteligente, né? Por sinal, assim, né? Porque meio que a empresa é remota, mas ela tem acho que uma semana, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que foi alguma coisa pública, mas acho que passa depois de X período de meses, uma semana, todo mundo trabalha no escritório para meio que gerar essa conexão de novo, aí volta para casa e vai, né? Eu isso achei foi super inteligente quando isso foi lançado assim, para tentar realmente mitigar isso que você está falando, né? De tipo, as pessoas terem uma conexão, mas ao mesmo tempo terem todo o benefício da flexibilidade, né? Do que o remoto acaba trazendo ali em geral, né? exato. E eu gostei, eu particularmente gostei muito desse modelo, que é o que você Uhum. falou. Então a gente passa 7 semanas trabalhando de casa, remoto, e uma semana a gente vai para o escritório, justamente para criar team building. Então eu tive a minha semana com o time
vai fazer um mês mais ou menos. E aí eu usei essa semana justamente para fazer reuniões de time, falar de estratégia, fazer essa conexão, né? Então foi muito, muito bacana. E é o que eu falei, assim, você vê que mudou já completamente a forma do time se comunicar e de trabalhar junto. É Uhum. muito rico. E é aquele assim, puta, chegou a semana, não é tipo, puta, que saco, chegou a semana que eu preciso ir. Na verdade, não, tem uma coisa diferente, né? Eu vivi 7 semanas de um jeito, agora tem uma semana diferente, depois vai arrepiar, verdade, não sei o quê, aí volta, né? É diferente de tipo, sei lá, aí na minha opinião, tá? Do caso que você vê que dá para trabalhar remoto, e aí, sei lá, chega terça e, sei lá, 3 vezes semanas tem que ir, né? Você fala, puta, hoje é terça, tem que ir, hoje é quarta, tem que ir. Aí você fica em casa, sabe? Porque toda semana não tem essa mudança, né? Eu acho que dá uma diferença muito grande, assim. Você usa o benefício do remoto, mas você usa a conexão que nós humanos precisamos, né? Sim. Então, eu também não gosto muito desse modelo, sei lá, 3 vezes por semana, né, porque acaba também impactando um pouco a sua rotina pessoal, né? Às vezes, assim, Exato. Um dia você pode fazer um negócio de manhã, outro dia você tem que já ir para o escritório. exatamente. Tipo, você não consegue ter uma rotina, né? E aí. É. Então, dá uma bagunçada. E conta um case que deu errado, assim, na sua opinião, assim, que você passou alguma vivência que você fala, puta, hoje com a experiência que eu tenho eu faria diferente, né? Que possa aí ajudar as pessoas nessa transformação digital, mas ao mesmo tempo que possa ajudar realmente nesse sentido, né? Puta, teve uma decisão que eu tomei errada, né? Para as pessoas conseguirem evitar, né? Vamos dizer assim. Poxa, tem algumas, vou falar a verdade, sim. E principalmente, sim, quando a gente trabalhava na Mil, a gente passou, eu pelo menos, né, passei lá 13 anos da minha carreira, fiz minha carreira lá na Mil, Uhum. então não tinha muita visão de outras empresas de grande porte, como funcionava. Depois que eu fui para a Amazon, cara, aprendi muita coisa diferente, meu conhecimento fez assim, pá, foi Uhum. exponencial. E aí um ponto que eu sempre olho para trás e falo, nossa, se eu tivesse feito isso na Mil, teria sido muito bom, é a questão de excelência operacional. E isso eu vejo que não são muitas empresas que seguem um bom modelo de excelência operacional e faz toda a diferença para você realmente ganhar em escala, ganhar em produtividade, porque você vai blindar o time um pouco na questão de, tá sempre apagando incêndios, sabe? Então você ter processos muito bem definidos para você lidar com a excelência operacional. Então lá na Mil, por exemplo, a gente até era um modelo que a Mil inteira seguia, mas você separar os times de desenvolvimento com o time de operações, né? E onde tá o problema nisso? Né? Você desenvolve coisas novas, está sempre entregando coisas novas, e que se não for você que vai manter o sistema, que for manter o sistema, você vai ter que fazer toda essa transferência de conhecimento para outro time, e, de novo, vai ter problema de comunicação, vão ter coisas que não vai ser Uhum. passado, a documentação vai ficar desatualizada. E aí, se acontecer um incidente, provavelmente esse time vai atender primeiro, mas ele vai ter que chamar outro time de desenvolvimento, né, para resolver o problema. Então, na Amazon, a gente tem muito forte assim, o build and run. Então, se você construiu, é você que vai operar. E isso traz muita agilidade também e traz o accountability, né? Você é responsável Legal. por aquilo que você está construindo. Então, vamos construir com qualidade, vamos construir da forma correta, porque se der algum problema, sou eu que vou ser acordado de madrugada. Né? E aí ter Mas toda a questão de métricas, monitores, ser realmente alarmado no celular. Se deu um incidente, meu celular vai tocar e 5 minutos eu tenho que estar lá vendo o problema. E isso vai Uhum. melhorar muito a vida dos nossos clientes também, porque a gente vai atuar muito rápido. Que legal. Não, puta insight você deu. Porque no final é isso, né? Você constrói, ele é um filho seu, né? E você tem um aspecto emocional ali do ser humano mais forte, que ninguém vai ter aquilo igual foi quem fez, né? Então, tipo, É, é, e aí pensando numa organização nesse sentido, né? Você tem um processo que um constrói, mas quem usa é o outro. E o cara tá aqui, né? Tem, sei lá, N tarefas aqui para fazer, ele constrói, às vezes, meio de qualquer jeito, passa porque quem vai usar é o outro. Se der problema, ele me avisa e as coisas vão fazendo exatamente. assim, né? Tipo, realmente tem
Tem um ponto aí do ser humano, de aspecto emocional, não sei o que realmente você vai entregar mais valor para o cliente no final das contas, né? Exatamente. E aí, além disso, assim, você vai tendo aqueles incidentes, se você não cuidar, olhar a causa raiz e resolver o problema, aquilo vai se acumulando, vai virando uma bola de neve, e aí o time vai gastar mais capacidade mantendo do que construindo coisas novas, né? Então, por Aham. isso que a excelência operacional, para mim, é uma parte chave ali da engenharia, né? E eu Legal. vejo muitas empresas não olhando de forma precisa em cima desse Nessa ponto. parte, né? Bacana. E só para a gente finalizar aqui, conta um case de sucesso assim, que você tem orgulho que você pode compartilhar aí da sua trajetória, assim, que tipo, puta, a gente fez isso, teve esse impacto né, e que está alinhado também com aquela parte que a gente falou, né? Puta, isso é só um quadradinho, é uma caixinha da empresa que tem N mais outras coisas ali de transformação digital, né? Nossa, eu tenho bastante coisa para me orgulhar aí na trajetória, mas acho que que o impacto foi muito grande, né? Justamente meu trabalho na Amazon, porque quando eu entrei na Uhum. Amazon, a Amazon vendia somente livros, né? E aí a gente Nossa. começou a expandir a operação da Amazon aqui no Brasil, né? Então, o meu time Uhum. ali estava para suportar essa expansão. Então, a gente conseguiu primeiro lançar todas as novas categorias, além de livro, né? Hoje vende tudo lá na Amazon. Mas acho que o que me deu mais orgulho foi que eu lancei o Amazon Prime aqui no Brasil, né? Então, Caramba, que bacana, não sabia. Que pois é. foda. E aí, meu, quando você lança assim, você vê todo mundo comentando, todo mundo falando, todo mundo assinando, sendo super fã, você fala, cara, olha que legal o impacto que eu trouxe aqui pro Brasil, assim, sabe? Então, Legal. Eu esse me sou, dá muito sou orgulho. assinante do Amazon Prime. Eu e milhões de brasileiros e pessoas do mundo, né? Pois é, então esse é um ponto que me dá bastante orgulho, assim, Bacana, dessa bacana. jornada. Pô, que legal, parabéns, puta case. Empresa bizarra, né? De gigante, né? De impacto em pessoas. E tem uma característica que você trouxe, né? Tipo, a gente às vezes acaba não vendo, né? Esse trabalho de engenharia que tem por trás para você conseguir acessar as coisas do jeito que a gente vê hoje, né? De estabilidade. Né? Sei lá, todo mundo usa um WhatsApp hoje, acha que é tudo normal, mas todo o trabalho que teve de infra, de N coisas que tem ali de micro detalhes, né? Para conseguir chegar nesse nível de excelência que é o ferramental e tem essa usabilidade assim tão lisa do jeito que é as coisas, né? Tem um trabalho muito grande ali por trás. É muito grande, de muitas pessoas, né? Muitas horas colocadas ali de esforço. É fantástico. E é engraçado, porque eu sempre dou um exemplo, né? O pessoal fala, ah, só colocar uma caixinha de texto aqui, um botãozinho. Aí você vai ver, é a caixinha de texto, botãozinho e escrito Google em cima, né? É só uma É, caixinha de texto, botãozinho, mas é o Google. exato, Não vê o que tem por trás. exato. Só o algoritmo por trás do negócio. É, Bacana. Legal, Daniel. Quer contar mais alguma coisa aí sobre transformação digital para a gente encerrar? acho que a principal mensagem é justamente a questão da cultura, né? Então, a gente precisa realmente ter essa cultura dentro da empresa e não tem jeito, né? Tem que vir da liderança da empresa, definir essa cultura para começar a mover toda a empresa naquela direção, né? E como você Uhum, reforça a cultura no dia a dia, né? Então, tendo os processos corretos, tendo as pessoas corretas, acho que esse é o principal ponto em relação à transformação digital. E, de novo, não é do dia para a noite que você vai conseguir mover o transatlântico, né? uhum. Vamos um pedacinho Legal. de cada vez. É, E, é, e eu sou um defensor da excelência operacional, né? Porque se você não opera muito bem ali também, os seus serviços, seus sistemas, não vai se sustentar. legal. Pô, obrigado, Daniel. Super ótimo conversar contigo. Insights bem ricos aí que podem ajudar muitas pessoas aí, né? Desde da parte que você comentou de plataforma ali, né? De como se separar ali, de ter uma estrutura para padronizar coisas na empresa em grandes escalas, com squads separadas ali, né? A excelência operacional do construtor. Puta, bem rico o papo. Obrigadão, adorei. Não, obrigado você, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar com você. Legal. E estamos prontos para a próxima, se precisar. Fechado. Valeu, Daniel. Obrigado.